Você sabe o que são submodalidades? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de hipnoterapeutas e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre submodalidades, que são muito associadas à PNL e tudo mais. E basicamente o que são elas, né? E como que a gente pode depois aplicar isso? Bom, primeiramente você tem que entender o que são as modalidades. As modalidades, elas estão ligadas aos 5 sentidos. Então cada modalidade está associada a um dos sentidos, né? Então a gente tem aí o auditivo, a gente tem o sinestésico, a gente tem o visual, a gente tem o olfativo e a gente tem o paladar, né? Então são os 5 sentidos que a gente tem. E quando a gente trabalha com submodalidades, a gente vai usar somente 3 sentidos, né? Porque são aqueles que são mais fortes, mais bem representados, principalmente quando a gente fazer um processo terapêutico. Quais são esses os 3 sentidos, desculpa, né? A gente tem o sinestésico, o visual e o auditivo. São as três modalidades que nós vamos trabalhar, né? E dentro dessas modalidades há separações, que são submodalidades, que é o principal que a gente vai trabalhar aqui. Então a submodalidade é basicamente a maneira que a sua mente interpreta um estímulo que ele está recebendo. Então, por exemplo, assim, você está me olhando aqui agora, você está me vendo talvez, provavelmente, né? Colorido, você está me vendo num tamanho específico, né? Tudo isso são submodalidades visuais, né? Ou seja, você está vendo aí o meu tamanho, né? Então, se mudar o tamanho, você já vai ter uma outra perspectiva sobre esse vídeo. Se o vídeo fosse maior, a mesma coisa. Se você estivesse assistindo ele em preto e branco, ia te trazer uma outra sensação. Por quê? Isso são submodalidades, né? Ou seja, pequenas frações da maneira que a sua mente interpreta tudo isso. Tá, Jason, mas por que é importante eu saber sobre submodalidades? Né? O que isso vai afetar durante um processo de hipnose clínica em que eu vou ajudar o meu sujeito? Olha, a submodalidade, apesar de ela não ser uma técnica específica, ela é mais uma ferramenta, ela é uma ferramenta muito poderosa, tá? Por que ela é uma ferramenta muito poderosa? Porque ao entender que existem submodalidades, você pode alterar essas submodalidades de uma maneira que, ao alterar essa submodalidade, você altera a estrutura, talvez de uma memória que o sujeito esteja raciocinando, né, esteja pensando, né? Você muda a estrutura da memória sem mudar o conteúdo dela, né? Ou seja, diferente de uma regressão de memória, onde você mudaria a perspectiva que o sujeito tem daquela memória, nesse caso, com submodalidades, você pode alterar a estrutura daquela memória, né? Então, por exemplo, o sujeito ele está numa memória muito traumática e você fala assim, olha, agora ela está preto e branco, né? Pronto. Já dá uma aliviada naquela perspectiva. Por quê? Porque já não é tão forte, tão nítida, tão real como era antes, porque agora já é preto e branco. Já dá uma diminuída ali na sensação negativa, no desconforto, né? Você pode alterar outras coisas. Então, assim, existem também as outras submodalidades. Por exemplo, o seu sujeito ele tem medo de dentista, que faz aquele som, zzz, né? Esse som para o seu cliente é péssimo. Você pode fazer o quê? Você pode usar submodalidades para alterar esse som de uma maneira em que esse processo se torne mais prazeroso, menos dolorido, não prazeroso, mas se torne menos dolorido para o seu cliente, né? As submodalidades, como eu falei, não são uma técnica, mas sim uma ferramenta. Elas podem ser usadas em qualquer contexto, você pode mesclar elas em qualquer lugar. Você está fazendo uma regressão de memória, você pode usar submodalidades para ajudar na ressignificação disso. Você está fazendo uma dessensibilização sistemática, submodalidades é perfeito para isso, fazer uma terapia de partes, não importa que técnica você está utilizando, você pode usar das submodalidades para te ajudar ainda mais a ter um resultado de excelência para os seus clientes. Se você já é hipnoterapeuta e você quer aprender um pouco mais sobre submodalidades, sobre dessensibilização sistemática, né, que acho que é uma das principais ferramentas que a gente usa, dessensibilização sistemática, eu tenho um curso, o curso Prime, de hipnose para fobias. Esse curso ele é pensado ensinando você sobre submodalidades, ensinando você sobre dessensibilização sistemática, e ele é um curso Prime. O que significa? Ele é um curso de especialização. Para você que já é hipnoterapeuta, isso, eu não quero comprar um curso em que tu vai me ensinar do zero, onde eu vou aprender um monte de coisa, porque eu já sei tudo isso, né? Eu queria me focar um pouco mais nessas técnicas aí. Então aqui embaixo tem o curso Prime de hipnose para fobias, né? Onde você vai aprender exclusivamente essa técnica, dessensibilização sistemática, submodalidades e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e até a próxima.